Na escola dominical, estamos falando sobre missão da igreja, né? A nossa missão. Acabamos de orar aqui pelas nossas crianças, que é a nossa missão. O que devemos fazer? Ensiná-las. Ensiná-las o quê? A palavra de Deus. Para quê? Para que no determinado momento venha a fé e elas possam o quê? Nascerem de novo. Antes de tudo, eu quero saudá-los, né? Na graça e no amor de nosso Deus, dizer que é uma alegria e privilégio estar junto dos irmãos aqui refletindo sobre as Escrituras. O nosso tema desta manhã é o mandato e a missão do discípulo, a grande comissão. Mandato supremo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E o nosso texto principal encontra-se em Mateus 28, 18 a 20. É um texto bem conhecido, um texto que nós já lemos na escola dominical, mas vamos retomá-lo aqui no culto, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ideia aqui, a tese da nossa meditação, ela é simples, mas profunda. Em primeiro lugar, para nós cumprirmos essa grande comissão do ir, do ide, nós temos que reconhecer a autoridade de Cristo. E a dedicação integral aos 3 pontos, ao tripé dessa missão: proclamação, evangelização, inclusão, batismo, crescimento, discipulado. O fundamento da missão. Jesus diz lá: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o fundamento. A missão toda do ir, do proclamar, está fundamentada na autoridade de Cristo. E este é o fundamento de tudo o que fazemos. A nossa missão, ela não é baseada em nossa capacidade, nos nossos recursos limitados ou na nossa inteligência. A nossa missão se baseia na autoridade total e absoluta do Cristo ressurreto. Por isso ele inicia: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade sobre o destino das almas, sobre os recursos que necessitamos, sobre a oposição que enfrentamos e, sobretudo, o tempo. E a promessa: ele estará conosco até a consumação do século. Se ele tem toda a autoridade e ele nos envia, então a mensagem que carregamos é poderosa por causa dele. O apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos 1,16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A autoridade de Cristo confere poder ao evangelho. Segundo, o meio de realizar a missão. Como é que realizamos a missão? Evangelização. Como? Proclamação. E esse imperativo que Jesus, o imperativo central que Jesus nos dá é: fazei discípulos. Então, o ide descreve como fazemos isso. Nosso ir em nossa caminhada diária. E o primeiro passo para fazer discípulos é o quê? A proclamação da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, proclamar a palavra de Deus não é convencer. Evangelizar é levar a mensagem.
é proclamar o que Cristo fez, as boas novas do Evangelho. Somos chamados a ser testemunhas. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o nosso trabalho é o quê? É a fidelidade na entrega da palavra, não o sucesso na persuasão humana. Precisamos nos libertar, precisamos liberar do fardo de tentar converter as pessoas pela nossa retórica. O convencimento é obra exclusiva do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, 4 e 5, Paulo descreve o seu ministério. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo, rejeitou a manipulação. E Jesus deixou claro quem faria o convencimento. Em João 16:8, ele disse que o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então isso nos alivia o nosso medo e o nosso orgulho. Por quê? Somos mensageiros. Mensageiros que plantam, mensageiros que regam. Mas é Deus quem dá o crescimento. 1 Coríntios 3, de 6 a 7, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A pressão não está em nós, está na obra soberana do Espírito. Eu tenho que fazer a minha parte. Ide, pregai, proclamai, e aos que creem, fazei discípulos. Essa mensagem, o que proclamamos é o Evangelho. E o que é o Evangelho? A morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, de 3 a 4, diz o apóstolo Paulo: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é sobre apenas melhorar de vida, mas é sobre o novo nascimento. João 3:3. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a reconciliação com Deus, que tem toda a autoridade. Pensem, irmãos. Terceiro, quais são os elementos do discipulado? Ide fazer discípulos. Fazer discípulos é um processo que envolve dois elementos essenciais. Quais são? Primeiro, batismo. Os que creem e forem. E qual o outro? O ensino. Batismo. A inclusão visível. No verso 19 de Mateus 28, Jesus disse: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um passo de obediência e um ato público de fé. Identificação é o sinal público de que o crente se identificou com a morte e ressurreição de Cristo. Romanos 6, de 3 a 4, que diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Morremos para nós, ressuscitamos com Cristo, para uma nova vida.
O batismo também ele é trinitário. A fórmula afirma a fé na natureza trina de Deus e na obra completa da trindade da salvação. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo é a comunhão, é a porta de entrada para a igreja. Não há discípulo de Jesus que viva isolado. O batismo e o ensino. O ensino é o quê? O discipulado contínuo. Verso 20. E a ordem contínua, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado não é apenas uma transmissão de informação, não é, mas o ensino voltado para a obediência prática. Discípulo significa aprendiz. E o objetivo é que esse novo convertido viva em submissão à prática de todas as coisas ordenadas por Cristo. Discipular intencionalmente significa agir com um propósito claro, diferente de um relacionamento casual. E discipular também envolve 3 pilares. O primeiro deles, ser modelo, a vida compartilhada. O discipulado acontece ao lado. Trata de convidar o discípulo a observar como você aplica a palavra em situações reais. Paulo disse aos Filipenses, em Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. O modelo, a vida exemplificada, é o primeiro ensino. Falamos isso de manhã. Ser mestre, o ensino sistemático, estabelece um plano de ensino focado nos fundamentos da fé, da doutrina e da obediência prática. É o que fazemos aqui aos domingos, pela manhã. E o que fazemos também no culto, na pregação. Proclamação da palavra, a pregação tem o quê? O objetivo de quê? De ensinar, de proclamar, de fazer discípulos. E isso não é apenas uma leitura aleatória. Precisamos garantir a reprodução e a fidelidade da mensagem, transmitindo a verdade que recebemos. Timóteo 2:2, 2 Timóteo 2:2 diz: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Discipular significa ser responsável, prestação de contas. Discipular é amar, a ponto de perguntar e acompanhar o progresso na obediência do discípulo. É ajudar o irmão a permanecer no caminho. Gálatas 6:1 nos exorta: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. O discipulador ajuda a outro a prestar contas e ser restaurado. Então vejam, ide, fazei discípulos, proclamar, ensinar. E esse ensinar é um ensino comprometido. Os professores de escola dominical, um tempo atrás, eu dei um livrinho chamado Ensinando para Transformar Vidas. Essa é a nossa função. Fazer discípulos é ensinar para transformar vidas. E não é qualquer mensagem. É a mensagem da palavra, a palavra de Deus. E o que isso resulta? Resulta em uma promessa e um desafio. Terminamos com a promessa que nos conforta, encontrada no versículo 20, que é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa não é apenas uma garantia da presença, é a promessa de que Cristo, com toda a autoridade, está conosco em cada passo da missão. É a fonte do nosso poder e da nossa esperança na evangelização e no discipulado. A nossa mensagem não é qualquer mensagem. Quem nos enviou não é qualquer um. O Senhor nos enviou com toda
autoridade. E as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, irmãos, os nossos dias, hoje, né? Hoje, reafirme seu papel de proclamador. Nós, você, eu, não precisamos de técnica de persuasão humana. O que nós precisamos é de fidelidade em anunciar a palavra com amor. E aí você deixa o Espírito Santo fazer o convencimento. Valorize a inclusão. Busque integrar e acompanhar aqueles que respondem à mensagem, aos que creem, celebrando o batismo e a comunhão na igreja. Seja um discipulador intencional. A grande comissão não se cumpre com meros convertidos. A conversão, o crer, é o primeiro passo. Mas com os discípulos em obediência. Comprometa-se a investir em outra pessoa, sendo modelo, mestre em prestação de contas, ensinando-a a guardar a palavra e a reproduzir esse processo. A grande comissão não é um programa da igreja. A grande comissão é um propósito da vida de cada crente. A grande comissão é um propósito da minha vida, da vida dos irmãos e da vida da igreja. Não é um programa. É um propósito de vida, dia a dia, cada momento. E o nosso ir tem que ser contínuo. Nosso ir de fazer discípulos tem que ser contínuo. E claro, confiando na autoridade do Rei e na sua presença constante. Não sabemos quem vai se converter. Não sabemos. Devemos pregar a palavra. E a palavra, através do Espírito Santo, vai convencer a pessoa da morte, do juízo, da condenação, da ressurreição. Então, qual é o nosso compromisso? Proclamar. Proclamar o quê? A palavra, o evangelho, as boas novas. Com fidelidade. E não querendo persuadir as pessoas. E aos que creem, devemos incluí-los, batizando-os e ensinando todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. E assim, seremos o quê? Testemunhas. Seremos o quê? Povo de Deus. Seremos o quê? A igreja. Amém? Diante disso, irmãos, comecemos. Comecemos hoje. Olha ao nosso redor. Vejam aí que eu sei que muitos veem vídeos de pregações, de ensino, uns demonstrando o poder de Deus, fazendo assim todo mundo caindo. Outros vendendo terreno no céu. Outros dizendo que tem que ser próspero. Essa não é a mensagem. Qual é a mensagem? Cristo morreu para nos salvar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. E aquele que crê, seja batizado. E aquele que crê e for batizado, seja discipulado. E ao ser discipulado, seja um discípulo e faça discípulos. Que Deus nos ajude a entender a missão que Ele nos deixa e com amor, com clareza, né? Com alegria e despreendimento, sabendo
que aquele que nos enviou tem toda a autoridade. Sabendo que teremos adversidade, sabendo que sofreremos por causa disso, teremos oposições, mas ele tem toda a autoridade, nos deu autoridade e está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe.